Montanhas gigantescas, vastas planícies de sal, um mundo de selva impenetrável. O continente sul-americano demonstra de forma impressionante a beleza natural do nosso planeta. Com uma área de 17,8 milhões de quilômetros quadrados, a massa de terra abriga quase 430 milhões de pessoas, que vivem em 13 países diferentes. Hoje, porém, gostaríamos de deixar de lado os pontos turísticos mundialmente famosos da América do Sul e, em vez disso, dar uma olhada nas descobertas igualmente fascinantes e misteriosas que foram feitas no quarto maior continente do mundo. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o like no vídeo e tocar o sino de notificação para mais vídeos incríveis. Além disso, fique por aqui até o final para aprender sobre uma das descobertas mais chocantes da América do Sul, em que os cientistas não podiam acreditar. Monte Verde. Quando os humanos realmente começaram a colonizar o continente sul-americano? Para chegar mais perto da resposta a essa pergunta emocionante, vale a pena dar uma olhada no sítio arqueológico de Monte Verde, no Chile. Na verdade, é um dos poucos sítios pré-históricos ao ar livre na América do Sul. Logo depois que os humanos se estabeleceram na área, o rio secou, deixando um pântano que preservou perfeitamente as estruturas orgânicas para a posteridade. Como parte de seu trabalho, os cientistas chegaram à conclusão de que entre 20 e 30 pessoas viveram aqui, e isso cerca de 12 a 14 mil anos atrás. Outros vestígios, embora inseguros, mostram até mesmo uma idade de 30 mil anos. Os achados seguros já viraram a visão comum da história completamente de cabeça para baixo. Até agora, supunha-se que os paleoíndios só haviam colonizado a América 3 mil anos depois. Perto do riacho, os primeiros colonos conhecidos montaram uma espécie de tenda, que era dividida em aposentos individuais, cada aposento com sua própria lareira. Fora desse abrigo, coberto com peles de animais, os moradores confeccionavam ferramentas e objetos de arte. Os restos descobertos de plantas comestíveis, provenientes de distâncias de até 250 quilômetros, sugerem que as pessoas da época viviam como caçadores e coletores e faziam longas incursões regulares na paisagem circundante. Cetimbarro. As mundialmente famosas pirâmides de Gizé têm cerca de 4.500 anos. No entanto, quando os poderosos monumentos dos antigos egípcios foram concluídos, a grande pirâmide de Cetimbarro já existia há cerca de 700 anos. Os restos da estrutura, originalmente de 70 a 100 metros de altura, foram descobertos em 2005. Mas o local da escavação no oeste do Peru também nos dá uma visão profunda do ambiente de vida da fascinante cultura do Norte Chico. Os primórdios dessa cultura sul-americana da Idade da Pedra remontam ao ano 9000 a.C., e as pessoas então experimentaram seu apogeu entre os anos 3500 e 1800 a.C. Agora sabemos que a construção do local de culto Cetimbarro provavelmente marcou o início desse casamento cultural. Se percorrermos agora cerca de 200 quilômetros para o sul, encontraremos o sítio arqueológico de Caral. Localizadas no vale do rio Supe, as ruínas redescobertas incorporam a cidade mais antiga conhecida do continente. Em detalhes, cerca de 1000 residentes permanentes viveram aqui entre os anos 2600 e 2000 a.C. Também aqui o Norte Chico criou algumas pirâmides, mas com cerca de 18 metros de altura, que eram significativamente menores do que sua imponente contraparte em Cetimbarro. Patas antigas. Joias preciosas, espadas valiosas, figuras míticas. Há muito se sabe que as pessoas do passado colocaram uma grande variedade de bens funerários com seus falecidos. No entanto, arqueólogos no Peru recentemente puderam ver com seus próprios olhos o quão incomum o culto à morte de nossos ancestrais pode realmente ser. No túmulo de um aristocrata, os pesquisadores encontraram um par de patas metálicas que lembravam as garras afiadas de um grande felino. Segundo os especialistas, não há dúvida de que os objetos foram realmente feitos para o combate. Como se isso não bastasse, os pesquisadores acreditam que as patas já fizeram parte de um traje de corpo inteiro, feito de pele de animal. É muito provável que os guerreiros disfarçados competissem entre si em duelos rituais. O vencedor então recebia as patas de seu oponente como troféu, enquanto o perdedor era sacrificado aos deuses. As primeiras investigações indicam que os objetos funerários têm mais de 1500 anos.
Naquela época, a cultura moche era baseada na costa norte do Peru, antes de desaparecer misteriosamente de cena, no século VIII. Gigantes pré-históricos. Conheço o argentinossauro, ou em outras palavras, um dos animais terrestres mais poderosos que já andou em nosso globo. Com até 30 metros de comprimento e pesando mais de 70 toneladas, o herbívoro de pescoço comprido ofuscou facilmente todos os outros lagartos primitivos. Aos poucos, ossos que conhecemos até agora do argentinossauro foram encontrados na Argentina no final dos anos 80. Daí o nome oficial. Quando se trata do maior carnívoro de todos os tempos, não há como evitar os giganotossauros. Os fósseis correspondentes também foram descobertos na Argentina. A reconstrução dos pesquisadores revelou que o giganotossauro crescia até 13 metros de comprimento e pesava 7 toneladas. Apesar de sua massa, a besta atingiu uma velocidade impressionante de 50 km por hora. Para se abastecer com a energia necessária, ele tinha que devorar 20 kg de carne todos os dias. Isso corresponde a 4 vezes a necessidade de um tigre adulto. Desfiles em massa de animais. Não importa se são gatos, cachorros, antas ou queixadas. Muitos animais que hoje são típicos da América do Sul vêm do continente norte-americano. No entanto, isso também se aplica ao caso inverso. As raízes de tatus e gambás ficam muito mais ao sul. Assim, o chamado Grande Intercâmbio Americano de Fauna ocorreu 2,8 a 2,7 milhões de anos atrás, durante o qual inúmeras criaturas se mudaram para um novo lar. Mas qual foi o pano de fundo para esses movimentos de massa animal? Desde que a América do Sul começou a se separar do resto das massas de terra do mundo, há cerca de 100 milhões de anos, a fauna se desenvolveu de forma totalmente independente ao longo de milhares de anos. Poucas formas de vida conseguiram deixar seus lares isolados. Cerca de 2,76 milhões de anos atrás, o continente truncado finalmente conseguiu uma conexão na forma de uma ponte terrestre estável para a América do Norte. A partir de então, inúmeros animais passaram a utilizar a recém-criada ponte de terra nas duas direções. Com isso, algumas espécies de animais desapareceram da América do Sul e os nichos liberados foram ocupados por animais imigrantes. Além das formas animais já apresentadas, os novos colonizadores sul-americanos também incluíam ursos, veados, cavalos, martas e coelhos. Em troca, as Américas do Norte e Central receberam preguiças gigantes, tamanduás, capivaras e o chamado pássaro do terror titanes. Vilcabamba. Em 1536, o governante inca Manco Cápac II, nomeado por Francisco Pizarro, voltou-se contra os governantes estrangeiros espanhóis. Embora o governante indígena tivesse dezenas de milhares de soldados ao seu redor, ele não conseguiu recapturar a capital Cusco. Depois que o cerco falhou, o governante inca não teve outra escolha, a não ser recuar para Vilcabamba com seus guerreiros. Em retrospecto, Vilcabamba é considerado o último refúgio do outrora poderoso Império Inca. Nos anos seguintes, os indígenas resistiram ferozmente aos espanhóis daqui. Depois que Manco Cápac II foi morto por 7 traidores em 1544, seus filhos conseguiram preservar a independência de Vilcabamba por meio de negociações hábeis. Em 1572, porém, ficou claro que os incas não seriam capazes de resistir aos espanhóis por muito mais tempo, após o que os habitantes indígenas incendiaram sua própria cidade. Nos séculos que se seguiram, perdeu-se o conhecimento do último bastião inca. Todas as tentativas de encontrar Vilcabamba deram em nada. Na verdade, as ruínas só puderam ser redescobertas na década de 1960, com a ajuda de fotografias aéreas americanas. Desde então, mais e mais relíquias desse povo fascinante voltaram à luz. Incluem, por exemplo, o suposto Palácio do Governante, edifícios surpreendentemente bem preservados, e um importante santuário, que leva o nome de A Pedra Branca. San José. Como parte da frota de prata espanhola, o San José transportou repetidamente toneladas de valiosas matérias-primas das colônias sul-americanas. O galeão, concluído em 1696, estava armado com mais de 60 poderosos canhões para proteger a brilhante carga. Antes de o navio zarpar pela última vez, ele foi novamente carregado no Panamá em maio de 1708. Mais de 340 toneladas de moedas de ouro e prata e 116 caixas cheias de esmeraldas,
deveriam iniciar a longa jornada de volta para casa. Que essas travessias eram tudo menos inofensivas fica claro quando lembramos que a Grã-Bretanha e a Espanha estavam na chamada Guerra da Sucessão Espanhola desde 1701. Foi assim que a Frota de Prata foi interceptada por 4 navios de guerra britânicos, a cerca de 30 quilômetros do porto colombiano de Cartagena. A feroz batalha durou quase 10 horas. Finalmente o San José pegou fogo e afundou nas profundezas do mar, como resultado da explosão de uma câmara de pólvora. Mais de 570 pessoas morreram, apenas 11 sobreviveram. O valor da carga afundada é estimado em vários bilhões de euros, o que torna ainda mais compreensível que muitos caçadores de tesouros tenham se esforçado ao longo do tempo para encontrar o San José novamente. No entanto, demoraria até 2015 para que o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, anunciasse a sensação mundial. Uma equipe de especialistas internacionais finalmente conseguiu rastrear o naufrágio perto da península de Barú. No entanto, a descoberta de tirar o fôlego foi ofuscada por algumas disputas. A questão de quem é o dono do San José é sempre foco de debates acalorados. De acordo com uma convenção da Unesco, o navio e sua carga pertencem ao país de origem, a Espanha. O problema: a Colômbia nunca assinou a convenção relevante. A etnia indígena Caracara, da Bolívia, também joga o chapéu no ringue sobre o tema. Seus ancestrais foram obrigados a trabalhos forçados pelos espanhóis no século XVI. Algumas semanas atrás, mais 2 naufrágios da mesma época foram descobertos perto do San José. Será interessante ver como as partes chegarão a um acordo. Mary Cox. O explorador Percy Fawcett levou uma vida verdadeiramente emocionante. Depois que o britânico serviu inicialmente como soldado, ele aprendeu o ofício de agrimensura. Como resultado, Fawcett foi enviado várias vezes à América do Sul pelo governo para mapear uma das últimas áreas subdesenvolvidas da Terra. Enquanto o explorador cumpria suas missões oficiais, ele conheceu uma antiga lenda que, a partir de então, o fascinou cada vez mais: o mito da cidade submersa de Z. Algumas pistas sugerem que, em algum momento, Fawcett se dedicou exclusivamente à busca pela cidade perdida. Se ele realmente conseguiu descobrir as lendárias ruínas no coração da selva brasileira é incerto. Percy Fawcett desapareceu sem deixar vestígios no verão de 1925 e nunca mais foi visto. Acredita-se que o aventureiro tenha sido morto junto com seu filho por uma tribo indígena. Outros, no entanto, acreditam que a dupla pai e filho foi aceita entre os membros da tribo e viveu na selva pelo resto de suas vidas. Durante suas expedições à floresta tropical, o britânico também ouvia rumores sobre um povo grotesco. Assim contavam os índios Maxube, os chamados Maricoxes. Seria um grupo de criaturas peludas, cujos membros comiam uns aos outros repetidamente. Se um humano caísse nas garras dos Maricoxe, eles seriam assados no espeto em fogo aberto, antes que a carne seja arrancada dos ossos. Em uma viagem posterior, Fawcett soube novamente de um estranho povo macaco que vivia em tocas. Também neste caso, foi dito que os membros da tribo estavam cobertos de pelo escuro e caçavam durante a noite. É dito que esses seres tinham um olfato tão bom que se dizia terem um sexto sentido. Mais tarde, conta-se que o aventureiro chegou a conhecer pessoalmente o Maricoxe. Então, depois de alguns dias na selva, Fawcett e seus companheiros se encontraram em uma trilha nativa. Enquanto os homens debatiam se deveriam continuar por esse caminho, de repente eles viram 2 figuras à distância. Um olhar mais atento revelou a aparência incomum dos 2 estranhos. Fawcett afirmou mais tarde que eles eram homens excepcionalmente altos e peludos. Eles também tinham braços extraordinariamente longos e uma testa grotescamente distorcida. Pouco depois, os 2 estranhos se viraram e se retiraram para o mato. Bom, pessoal, agora é a sua vez. Qual descoberta da América do Sul você achou mais emocionante? Como sempre, deixe-nos saber seus pensamentos, sugestões e comentários sobre o vídeo de hoje nos comentários abaixo. Além disso, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever para ficar atualizado a partir de agora. Você está interessado em vídeos emocionantes sobre os achados arqueológicos mais interessantes? Então, dê uma olhada nos outros vídeos do nosso canal, que você pode acessar clicando em uma das imagens nos créditos. Obrigado por assistir, tenha um ótimo dia e até a próxima!